Fala concurseira, professor Fabiano Pereira, passando por aqui com mais uma dica especial das nossas 100 dicas para o concurso unificado do TSE. E as minhas dicas aqui são de direito eleitoral, já que eu sou analista da Justiça Eleitoral, também passei no cargo de técnico da Justiça Eleitoral, sou professor de direito eleitoral, então é uma matéria que eu gosto, né? Uma matéria que quando chega a eleição, meu coração chega a vibrar. E vai vibrar o seu também em breve, viu? Assim que você assinar o termo de posse, isso é só uma questão de tempo. Amém. Amém. Galera, é o seguinte, trouxe aqui uma súmula para a gente comentar hoje. É uma súmula que já foi cobrada várias vezes em prova, inclusive do CESP, SEBRASP. Então, vamos ficar de olho nessa súmula. Olha o que diz a súmula do TSE, número 18. Conquanto investido no poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar um procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei 9.504/97. Ponto final. O que significa isso? Deixa eu te explicar. Esse é o propósito. Olha só. Vamos supor, eu trabalho numa cidadezinha pequenininha, tá? Que tem 22 mil habitantes. Bem pequenininha mesmo, norte de Minas Gerais. Então, em determinado momento, o juiz estava chegando para trabalhar. Aí ele viu que num poste de energia elétrica tinha um bocado de propaganda eleitoral de santinho de um candidato, fixado ali pelo telado. E no semáforo, ou seja, no bem público, não pode haver fixação de propaganda eleitoral. Aí o juiz chegou e falou: pô, como assim? Pô, o cara sabe que não pode colocar lá e tá metendo propaganda eleitoral e etc. Então, o juiz, se ele quiser, tem um que meio doido, né? Ela pode chegar lá, descer do carro, arrancar aquilo lá e levar para o cartório. Porque ele tem poder de polícia. Ele pode atuar nesse sentido. Geralmente ele não faz isso, né? Não vai sujar as unhas, né? Chega lá no cartório, senhor Fabiano, fiscal de propaganda eleitoral, eu passei ali perto do local tal, rapaz, e tem uma propaganda eleitoral lá, olha pra gente lá. Aí eu vou com auto de constatação. Tem o modelinho, né? Leva esse modelinho lá, tiro as fotos, realmente tinha uma propaganda eleitoral ali. Aí beleza, tiro a foto, aí mostro pro juiz. Aí eu faço uma conclusão pro juiz. É só, né? Eu comparecer ao local, tal, e constatei que tem propaganda eleitoral regular. Aí a gente dá um despacho assim, determina a retirada da propaganda eleitoral regular. Foi coisa assim, eu vou lá e arranco, né? Foi coisa assim, nossa, sei lá, tinha 50 cavaletes, não sei o quê. Aí precisa de um caminhão para ir buscar, botar no caminhão, não trabalha, aí pede a prefeitura, né? Requisita um caminhão da prefeitura, a gente vai lá, retira, bota no caminhão e leva pro cartório lá no espaço que a gente tem. Beleza. Então isso é poder de polícia. O juiz, por si só, ao determinar esse recolhimento da propaganda eleitoral irregular ou da retirada da propaganda eleitoral regular, ele só exerceu o poder de polícia. Ele não pode, nesse caso, impor multa. Ele não pode impor multa. Detectamos propaganda eleitoral irregular, inclusive vou fixar a multa porque ele violou a lei. Não pode. Não pode ele mesmo, de ofício, chegar a instaurar um procedimento dizendo que aquilo ali estava irregular e ele mesmo aplicar uma multa. Não pode. O que ele pode fazer em alguns momentos é, por exemplo, chegar no cartório eleitoral, dizer que ele constatou a realização de propaganda eleitoral irregular em algum lugar, dar um despachozinho dizendo, determino que sejam enviados esses autos para o Ministério Público Eleitoral. Aí o Ministério Público Eleitoral verifica, realmente viu as fotos, né? Isso é propaganda eleitoral irregular. Aí o Ministério Público entra com uma representação por propaganda eleitoral irregular perante o juiz. Mas aí já não é um procedimento administrativo que é proveniente do poder de polícia. Aí já é um processo judicial. Aí quando o Ministério Público propõe essa ação, gente, a finalidade lá no vamos ver mesmo, é a mesma coisa, é tirar a propaganda. Só que quando o juiz vê, chega no cartório e manda eu, Fabiano, que sou fiscal de propaganda, ir lá e retirar, ele não pode aplicar multa. Mas se ele não faz isso, dá um despachozinho, manda para o Ministério Público propõe um processo para retirar uma representação por propaganda eleitoral irregular, que é um processo judicial, aí, nesse processo judicial, o juiz pode aplicar uma multa. Se o Ministério Público requerer, vai lá e aplica uma multa. Entendeu o raciocínio? Então, se for simplesmente um exercício do poder de polícia, aquela coisa administrativa interna ali, não pode aplicar multa. Isso cai muito em questões do CESP, SEBRASP. Cuidado. Fechou? Bons estudos, sucesso para você. Tá chegando a sua hora, viu? Aguenta firme! Poucas semanas para você assinar o seu termo de posse e mudar de vida. É só uma questão de tempo. Bons estudos, @Fabiano Pereira Prof. Até mais.